Vamos falar de saúde? Ela ataca as articulações, traz muita dor, limita. A artrite é assim, quem tem, sofre e busca ajuda. Por isso, o Manhã Total discute o assunto hoje. Comigo, o reumatologista Carmo de Freitas. Doutor Carmo, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo nesse feriado, viu? É sempre um prazer, mas está bem. Obrigada. E é isso que eu disse mesmo, quer dizer, traz muitas dores, principalmente nas articulações, doutor Carmo? Dor, limitação funcional e dependendo se a pessoa trata ou não, há destruição articular, atrofia muscular, deformidades e essa incapacidade física interfere demais na vida pessoal. Na qualidade de vida. Na qualidade de vida. Não é? Quer fazer uma pergunta para o doutor Carmo? Fique à vontade. Está tomando seu café em casa? Então mande a mensagem para a gente pelo 99897-1000. Dá para prevenir, doutor Carmo, a artrite? Propriamente não, porque talvez se você tiver na família alguém com um antecedente, você poderá desenvolver, mas não obrigatoriamente, porque o seu pai tem artrite, você vai desenvolver a doença. Atividade física ajuda? Atividade física é boa para qualquer doença, porque hoje nós estamos numa época de muito conforto, automóvel, cadeira e cama, e nós temos que usar o corpo. O que você usa, você tem. Basicamente é isso. Então, como existe muita atrofia, existe muita tensão, alteração de humor nessas doenças, por causa da própria limitação, a atividade física é como se você ampliasse a sua vida. Então, você tem que estar preparado, não é atletismo, você tem que estar preparado para entrar e sair do carro, sentar e levantar da cadeira, poder ir no supermercado, segurar um copo, que muitas vezes a pessoa com artrite reumatoide não consegue segurar um copo ou segurar um garfo. Então, essa é a evolução. Hoje melhorou muito, porque o acesso ao tratamento melhorou demais. Ainda temos alguns problemas que o remédio é ótimo, não é perfeito e não cura, mas há uma remissão impressionante da doença, a qualidade da vida da pessoa fica boa e ela tem uma vida normal, se ela estiver inserida no tratamento. Nessa disciplina e com esse acompanhamento. Tem que ter disciplina, para que faça efeito. Hoje o tratamento da artrite é basicamente com medicamento, doutor Carmo? Com medicamento. Existe uma sequência, hoje em dia nós estamos antecipando o tratamento. Nós começamos muitas vezes com anti-inflamatório não hormonal, ou então hormonal, que é o que dito corticoide. Depois tem drogas modificadoras de doença, são drogas sintéticas, que controlam a proteína que provoca inflamação. Uns resolvem ou não. E hoje já existe medicamentos biológicos e já está evoluindo para medicamentos via oral. Porque essas injeções são semanais, mensais e foi uma evolução extraordinária no tratamento da doença. O que ocorre? A indisciplina própria do brasileiro. Nem sempre o paciente faz aquilo que ele diz para a gente. Ele está ótimo, por que ele vai tomar sempre aquela medicação? Não é, você tem que tomar mesmo. Ele tem uma interrupção. Então, ele pode estar ótimo, ele não deve interromper o tratamento, que é uma dúvida que hoje nós temos como médicos, porque a pessoa está ótima, os exames melhoraram, e aí fica aquela dúvida, eu reduzo o medicamento, espaço a aplicação da dose, então existe essa dúvida, e nós mesmos temos esse receio. Tem esse medo, assim, né? Tem esse medo. Tem uma amiga nossa, a Cidinha, que está assistindo ao Manhã Total. Por favor, meu marido sente muita dor no tornozelo. O tornozelo está inchado, já fizeram de tudo. Pode ser artrite? E ela pergunta se a alimentação pode contribuir para isso. Não, ela deverá procurar um profissional, porque pode ser de origem traumática, pode ser postural, calosidade dos pés, joanete, uma doença inflamatória qualquer, com uma gota. Então, precisa ter o diagnóstico para ver o tratamento. Só a dor em si não é só um sintoma. É interessante que vem a segunda pergunta, doutor Carmo, em relação ao tornozelo. É a nossa amiga Eunice, tem dor demais na articulação do tornozelo, mas só do lado esquerdo. O que ocorre hoje em dia? As mulheres, por exemplo, vivem de havaiana dentro de casa. E o chinelo havaiana altera toda a dinâmica do movimento do pé. Nós não podemos esquecer que nós fomos feitos para andar descalço.
Então, aquele movimento fisiológico do pé é aquele que nós deveríamos manter quando usamos um sapato. Então, o chinelo, você é obrigado a segurar o chinelo, não é o sapato que te segura. E você nem sempre tem um movimento adequado. E podemos dizer também que aquela articulação, se você tem uma postura normal, não tem lesão nenhuma, uma deformidade, geralmente a carga que você está exercendo no tornozelo é 10 vezes o seu peso por centímetro quadrado. Nossa. Então, a própria carga já é uma causa de dor. E já tive paciente que arrancou o calcanhar andando dentro de casa, descalço. Nossa, que horror, doutor. Então, tem que ter o diagnóstico. As pessoas têm que ter o profissional e todo mundo tem que ter seu médico. Não precisa ser um reumatologista, mas você tem que ter o seu médico que te conheça, como você funciona, e esse médico vai te indicar o profissional que seria adequado para a sua situação. O Leonardo está lá em Uberaba acompanhando o Manhã Total. Um abraço para você, Leonardo. Tem 35 anos, um jovem rapaz, tem dor no corpo, muita dor no corpo. Pode ser artrite reumatoide? Não, a artrite reumatoide, a característica principal é, como o nome diz, é uma artrite. Geralmente costuma ser simétrica, o que acontece do lado direito do corpo, acontece do lado esquerdo, os punhos, cotovelos, as articulações dos dedos, os joelhos, cotovelos, ombros. É uma inflamação, a articulação fica quente, inchada, então dá limitação funcional. A pessoa não consegue abrir e fechar a mão, existe uma certa rigidez. A dor, ele tem que caracterizar qual é a dor que ele tem. E pode até ter uma doença inflamatória, mas teria que ver se seria uma fibromialgia, um problema postural, excesso de estresse. Como sempre, a pessoa deverá procurar um profissional. Muito bem. A nossa amiga Gorete, do bairro Tocantins, artrite e artrose, é a mesma coisa? Não. As pessoas confundem, né, doutor Carlos? Confundem. Até o nome é muito parecido, que nós muitas vezes chamamos a artrose de osteoartrite, porque nós sabemos hoje que existe um componente inflamatório mínimo, mas existe. Existe um processo hereditário nisso, tem famílias que já têm essa deformidade. A artrose é um processo, podemos dizer assim, está errado o termo, mas é melhor de ser entendido. É um processo degenerativo, é uma destruição da cartilagem. A artrite não, é um processo inflamatório. Existe inflamação naquele local, compromete o estado geral da pessoa, pode ocorrer anemia e, como eu disse, a perda de força, a atrofia, a destruição também das articulações. Deixa eu agradecer a você que está mandando pergunta para a gente, participando com o Dr. Carmo aqui, falando de artrite, tirando suas dúvidas também sobre essas duas doenças que a gente confunde bastante. Tem uma amiga nossa, Dr. Carmo aqui, ela disse que tem artrite no joelho, já fez de tudo, até aplicação de remédio nada resolve, ela está sofrendo dores horríveis. A primeira pergunta que se faz é se ela não tem deformidade do joelho. Muitas vezes em valgo ou em varo, quer dizer, a perna para fora, a perna para dentro em arco. Se ela já não tem artrose ou problema de menisco, se ela não tem um hábito de usar chinelo, se ela é sedentária, se ela não tem massa muscular que sustente o peso dela. Então, são situações que têm que ser avaliadas pelo profissional para ela, inclusive, saber o que ela vai fazer com isso. Bom dia, Mônica. Mais o Adalto, de Uberlândia, do bairro Tabajaras. A esposa tem dores no joelho, parte anterior e vai para a coxa. E alivia, mas não passa quando toma anti-inflamatórios. E está perguntando qual profissional o senhor indica. É o reumatologista, é o ortopedista? Tanto o reumatologista como o ortopedista têm capacidade de fazer essa avaliação. O que acontece? Que o reumatologista seria, vamos dizer, o ortopedista clínico. Entendi. Ele é menos invasivo. Nós vamos avaliar a situação física do paciente, postura, se ela não existe uma doença coexistente que possa estar causando essa dor. A dor é um problema de alarme e eu gosto de reforçar para o paciente isso. O que é saúde? Você não pode lembrar que você existe. E quando eu digo que não existe, não é se você tem ou não dor. Você não pode lembrar que tem mão, você não pode perceber que tem cabelo, você não pode sentir o coração bater, você não pode perceber que está respirando. Enfim, isso é saúde. Quer dizer, o que ela está sentindo significa, olha, tem alguma coisa errada com as minhas pernas.
Gostei disso. A Maria de Lourdes, lá do bairro Aclimação, está assistindo a gente. Um beijo, Maria de Lourdes. Tem 44 anos, tem artrite reumatoide há 7 e sofre muito com isso. E a pergunta dela, doutor Carmo, é o seguinte: por que não tem direito à aposentadoria, já que a artrite reumatoide não tem cura e tem limitações? O senhor sabe explicar? A paciente não aposenta pela doença, ela aposenta por incapacidade. É importante reforçar que muitas vezes a pessoa acha que é a doença que vai aposentar ou afastar do trabalho. Não, é incapacidade. E hoje existe realmente um tratamento efetivo. Uma vez que ela faça o tratamento adequado, mantenha a continuidade do tratamento, fazendo atividade física, reabilitando, ela tem uma vida completamente normal, ela não é incapaz. A Cristiane de Uberaba, lá do Residencial Portal do Sol, ela sempre acompanha a gente, diz que o esposo tem muita dor nos braços. Dói muito, pode ser artrite? Se for na articulação, sim, né? Sim, não, mas a artrite às vezes veio acompanhada de fibromialgia. Como eu disse sempre, o porquê as pessoas têm que entender. Você está sentindo mal, tem alguma dor, procura o seu médico, o seu profissional, que ele vai dar o diagnóstico. Se não for a área dele, ele vai indicar o profissional específico, que a pessoa não pode ficar indagando o que eu tenho, o que deixou de ter, sem saber qual é a causa. Hoje nós temos condições de dar um diagnóstico, um tratamento e uma orientação para o paciente. Ele é importante, ele tem que entender, uma comparação, se você comprar um carro zero, você não faz manutenção? Sim. Carro usado também vai fazer muito mais. Então, nós temos que colocar na cabeça que existe uma manutenção do corpo. É necessário. É interessante esse recado do Dr. Carmo, né? A gente às vezes não se preocupa com isso. Não vai olhando para o nosso corpo, prestando atenção nesses sinais e entendendo que é preciso fazer essa manutenção. Deixa eu agradecer ao reumatologista Dr. Carmo de Freitas com a gente aqui hoje. Obrigada, Dr. Carmo. É sempre um prazer estar aqui, Mônica. Eu fico feliz com isso. Bom feriado, abraço na família, tá? Muito obrigado. E abraço para você também que participou com a gente aqui, perguntando ao Dr. Carmo sobre artrite reumatoide. Obrigada, tá?